Então, boa noite, pessoal, novamente, né? Agora que estamos gravando a aula. Então, vamos ver o tópico final do assunto de diodos, que é um diodo especial, de aplicação específica, chamado de diodo Zener. Então, deixa eu apresentar a tela aqui. Então, o que seria um diodo Zener? Um diodo especial usado para regulação de tensão e também como referência de tensão. Tem uma diferença aqui, o que é regular a tensão, o que é ser uma referência de tensão. Na verdade, provavelmente para vocês, esses dois termos talvez nunca tenham sido, vocês nunca tenham ouvido esses termos, né? Então, regulador de tensão é, a grosso modo, a fonte. Quando a gente fala em carregador de bateria, né, o que o carregador de bateria ele diz? Carrega a bateria, né? Mas normalmente os carregadores de bateria, quando a gente compra, não são carregadores de bateria. Eles são meramente a fonte de alimentação. Quem carrega a bateria é um circuito interno do computador, do notebook ou do próprio celular. Então, aquele chamado carregador de celular é meramente uma fonte de alimentação que gera, no caso ali, 5 volts por uma certa corrente, 1 ampere, 2 amperes, 5, 10, 15 watts, né, que vai permitir que o celular carregue a sua bateria interna. Mas o processo de carga, né, é um processo ali, ele ocorre o próprio celular que carrega a bateria, a partir daqueles 5 volts regulados. Então, o chamado carregador de celular, ele também é um chamado regulador de tensão. Ele mantém a tensão na saída regulada. Então, o regulador de tensão é um termo meio genérico, assim. Qualquer circuito eletrônico que mantém uma tensão de saída regulada no sentido de estável, ele mantém 5 volts na saída. Varia a corrente na carga, a carga está puxando mais corrente, menos corrente. Né? No início, quando você põe o celular para carregar, ele chega a esquentar porque ele puxa muita corrente. Aí no final da carga, o celular fica mais morno porque o ciclo final de carga de baterias, de lítio, no caso, bateria celular, ele puxa bastante corrente no início e no final ele puxa menos corrente, um ciclo normal de carga. Então aí varia a corrente da carga, varia a corrente que este regulador de tensão precisa fornecer, ou este carregador de celular, né, que a gente costuma falar, mas ele mantém a tensão constante, e no caso ali 5 volts. Hoje em dia já tem reguladores USB 3.0, que aí fornece 9 volts, 9 alguma coisa, a 15 watts, tem até de 25 watts, mas vamos pensar até o padrão um pouco recente até, mas não mais recente, ele sempre gerava 5 volts na saída, que a maioria dos celulares tem hoje ainda é 5 volts na saída. Só os celulares mais novos que tem um padrão diferente dos 5 volts. Então, o carregador celular é, na verdade, uma fonte de alimentação, né? E ali dentro eu tenho um circuito de regulação de tensão, manter a tensão na saída regulada, ou seja, num certo valor. E varia a corrente e mantém aquele valor de tensão. Para o carregador, 5 volts de celular. Para um carregador de notebook, ali é 19 volts, alguma coisa, 19, alguma coisa, volts que ele mantém. Então, esse é o conceito de regulador de tensão, mantém uma tensão regulada. Né? O diodo Zener se presta a fazer isso, a manter uma tensão regulada, gerar uma tensão regulada. Ele por si só é complicado para ele carregar um celular, né? Mas ele consegue gerar uma tensão regulada. No caso, 5 volts, por exemplo. Ele pode gerar essa tensão para servir para alguma coisa. E também o diodo Zener pode ser usado como uma referência de tensão. Aí tem um conceito um pouco diferente. O que é uma referência de tensão? Aquela pessoa é uma referência, né? Não, meio forçado o exemplo. Aquilo é um padrão de referência, né? Referência de qualidade, né? A marca, não sei o que, é uma referência de qualidade, porque é uma marca top de qualidade. Então os outros tentam seguir aquele padrão, né? Então quando a gente fala referência de tensão, a gente está se referindo é boa, a uma tensão bem controlada e bem conhecida. Por exemplo,
5,000 volts. Quando eu digo que ali tem 5,000 volts, eu estou dizendo que ali não tem 5,001 volt. Ele tem 5,000. Ou seja, é uma tensão muito precisa e ele serve como uma chamada referência. Ele é uma referência de tensão. A tensão pode não ser precisa, por exemplo, eu posso ter lá um diodo Zener como referência de tensão, ele ter lá 6,4 volts, mais ou menos 2%. Daí daqui a pouco um diodo tem 6,405, o outro tem 6,418, o outro tem 6,380 volts, ou seja, alguma coisa, variando mais ou menos 2% em torno dos 6,4. O valor nominal do Zener, 6,4, ou seja, é um Zener feito para gerar essa tensão de 6,4. Cada Zener ele é um Zener com uma certa tensão, que ele vai tentar gerar. Mas ele tem uma tolerância de 2%. Será que ele não pode ser usado como uma referência de tensão? Pode. O conceito de referência de tensão significa uma tensão também estável, uma tensão que não varia. E o Zener tem essa característica. Com o diodo Zener a gente consegue gerar uma tensão que não vai variar com a temperatura, por exemplo, vai variar muito pouco. Então um Zener nessa faixa de 6,4 volts, ele tem o chamado coeficiente de temperatura, é um termo que se utiliza, varia a temperatura e varia o seu parâmetro. A barra de metal de 1 metro, ela tem a chamada dilatação térmica. Se você esquenta a barra, ele vai aumentar de comprimento. Pode ser alguns micros, alguns centésimos de comprimento, mas vai aumentar. Existe o chamado coeficiente de temperatura positivo. Aumenta a temperatura, aumenta o comprimento da barra de ferro, ou de aço, ou de metal. O diodo Zener e outros componentes eletrônicos têm também um chamado coeficiente de temperatura. Varia a temperatura e varia alguma característica do componente. No caso ali, vamos pensar assim, a tensão de Zener. Então o diodo Zener é um diodo que consegue produzir uma certa tensão, seja 5 volts, seja 6,4, seja 12, tem Zener para tudo que é volts, para tudo que é tensão. E ele, como referência, mesmo que ele tenha uma tolerância percentual, tipo um Zener de mais ou menos 2%, mais ou menos 5%, se ele for estável com a temperatura, ou seja, varia a corrente, varia a temperatura e ele mantém aquele mesmo valor, eu posso dizer que ele também é uma referência. Mesmo que de um componente para o outro, existe uma variação de um para o outro. Aí eu pego um Zener de 2% de tolerância, mas ele é muito estável com a temperatura. Então um vai ter 6,405. Variou a temperatura, esquentou, esfriou, continua 6,405. Aí eu pego o mesmo Zener com 2% de tolerância. Ele tem 3,93 volts, em vez de ter 6,390. 6,39 em vez de ter 6,4. Ele está abaixo do valor nominal, mas dentro daquela tolerância de mais ou menos 2%. Mas é 6,394. Variou a temperatura e não variou praticamente nada, manteve a sua mesma tensão. Então, esses Zeners, mesmo que estejam dentro de uma certa tolerância, por serem muito estáveis, eu posso dizer que eles são referências de tensão. São uma referência de tensão. Bom, o que é o Zener? Então, é um diodo especial feito para trabalhar naquela polarização reversa, ou na região de ruptura, na região de avalanche. Lembra que eu comentei nas aulas anteriores? O que acontece com o diodo comum quando ele entra na região de avalanche, de ruptura? O que é o mais provável que iria acontecer com o diodo comum, não o diodo Zener? Um diodo comum. O diodo comum, quando aplica uma tensão reversa, ele deveria se comportar como uma chave aberta, não deveria ter corrente. Mas isso funciona até um certo valor de tensão, chamado tensão reversa máxima, ou VRRM. Então um diodo de 100 volts comum, não estou falando de diodo Zener agora, um diodo comum de 100 volts, chamado de diodo retificador, até 100 volts ele é uma chave aberta na polarização reversa, porque se eu botar na polarização direta ele vai conduzir e vai ter aquela queda de tensão de 0,7 volts
né, de um diodo de silício ali. Mas ele deveria se comportar como uma chave aberta. Ele se comporta como uma chave aberta até o valor máximo de tensão que ele aguenta. Né? Um diodo de 100 volts, se eu tentar botar 100 volts, ele vai começar a conduzir. E ao conduzir, mesmo uma pequena corrente em 100 volts me dá uma potência muito alta, ele acaba queimando. Né? Acaba queimando. O diodo Zener não vai queimar. Ele foi feito para trabalhar nesta região de avalanche. Né? Ele não vai queimar por quê? Porque nós não vamos deixar ele queimar, nós não vamos deixar que a potência que ele dissipe fique maior do que a potência que ele aguenta. Eu tenho diodos que aguentam 1 watt, por exemplo. Desde que a gente não permita que a corrente, né, a potência dele fique maior que 1 watt, ele não vai queimar. E aí, ao não queimar, ele vai ficar nesta sua chamada de tensão de Zener. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui é polarização direta. Eu tenho o joelho aqui, 0,7 volts, mais ou menos por aqui, mas vamos pensar o diodo Zener. O símbolo do diodo Zener é um diodo comum com umas abinhas, assim, tá vendo essa abinha aqui, essa abinha aqui? Então, se vocês olharem no circuito eletrônico que vinha essas duas abas, opa, aqui tem um diodo Zener. Né? Então, na polarização reversa, até chegar na tensão de avalanche, de ruptura, que aqui é chamada de tensão de Zener, né? Então a gente não vai mais pensar usar o termo tensão de ruptura, porque vai dar a ideia de que vai queimar. Ruptura, né? Vai queimar. A gente vai chamar de tensão de Zener, mas não deixa de ser a tensão de ruptura ou tensão de avalanche. Até chegar na tensão de avalanche, o diodo Zener não vai conduzir, ele vai se comportar como uma chave aberta. Mas quando chegar na tensão de avalanche, ele vai começar a conduzir. E ao conduzir, ele vai manter a sua tensão de Zener. Então o diodo Zener é carimbado com uma certa tensão. Eu vou lá na loja e digo, eu quero um diodo Zener de 5 volts. Eu quero um diodo Zener de 12. Eu quero um diodo Zener de 6,4, de 9, de 24. Tem tudo que é valor de tensão. Então o que acontece com o diodo Zener? Né? O que a gente vai fazer? A gente vai lá na loja, vou botar um diodo Zener aqui. As abinhas dele, né? O diodo Zener é chamado um componente passivo, ele não vai gerar tensão. Quem gera a tensão é a fonte. Né? Então, ó, vou pegar aqui um Zener de 5 volts. Então, vamos botar uma fonte externa. Vou botar um amperímetro. Uma fonte externa variável. Observe a polaridade. O mais está aqui no catodo e o menos no anodo. A fonte tenta forçar uma corrente nesse sentido. A corrente I. Se eu fizer nele de 5 volts e eu boto 1,5 volt, por exemplo, uma pilha, esta tensão é menor do que a tensão de Zener. O Zener está reversamente polarizado, então nesse caso ele vai se comportar como uma chave aberta. Se a gente olhar essa curva, né, a curva aqui do Zener, a corrente do Zener em função da tensão aplicada. Nós vamos aqui para a tensão negativa, porque aqui a polarização reversa a gente considera então uma tensão negativa. Até chegar, vamos dizer assim, nos 5 volts, eu estou aqui mais ou menos 1,5 volt, não tem corrente. Ó. Aqui o Zener se comporta como uma chave aberta, até a tensão de Zener, chamar de VZ, volts de Zener ou VZ. Quando chegar em 5 volts, a fonte externa, eu vou aumentando, então vou botar para 2, para 3, com 3 volts ainda, eu estou aqui, ainda não tem corrente. Quando chegar aqui na curva, ela vai fazer isso aqui, ó. Com 3 volts, o Zener se comporta como um circuito aberto, porque ele é um diodo polarizado reversamente, não deve conduzir corrente.
Só que o que vai acontecer? No momento em que essa fonte se tornar maior do que 5 volts, eu vou ter mais tensão na fonte externa do que a tensão de Zener. Então ele não vai mais conseguir manter esse contato aberto. Então aí ele começa a conduzir. Da mesma forma que um diodo comum reversamente polarizado. Ele é uma chave aberta até a tensão de ruptura. Aqui, o diodo Zener é uma chave aberta até a sua tensão de Zener. Quando atinge a tensão de Zener, a fonte externa atinge a tensão de Zener ou fica maior, ele começa a conduzir. E aí quem vai limitar a corrente? Tem que ter alguma coisa limitando a corrente. Senão, o Zener vai botar um curto na fonte. Então a gente tem que colocar aqui, ó, um resistor em série com Zener. O resistor em série com Zener nós vamos chamar de RZ. Um resistor limitador da corrente do Zener. Da mesma forma que eu vou ter um resistor em série com LED para limitar a corrente do LED, né? Eu preciso ter um resistor para limitar a corrente do Zener. E aí, será que esse Zener vai queimar ou não vai queimar? O que acontece? Desde que não passe da potência máxima do Zener. Vamos pegar um Zener que tem uma potência máxima de meio watt. Então a gente vai na loja e compra um Zener. Eu quero um Zener de 5 volts, meio watt. São os dois parâmetros, ele vai dizer. Você vai lá na lojinha, lá na PNP, com preço eletrônico, na Mercado Eletrônico, Novo Hamburgo, quero um Zener de 5 volts, meio watt. É a tensão que de Zener. Para que eu quero um Zener de 5 volts? Porque eu quero gerar 5 volts de algum jeito, né? E a potência máxima que esse Zener suporta é meio watt. Então eu posso escrever aqui 5 volts barra meio watt também. Então, não adianta botar... Oi? Não, pode falar. No caso, essa fonte fosse de 6 volts. Uhum. Ele passaria de 6 volts ou ele teria uma queda de tensão nesse nível? A gente bota uma A fonte tensão de que 6... fosse chegar, por exemplo, se o senhor colocasse um LED aqui embaixo, ele chegaria a 6 volts no LED ou chegaria a menos do que isso? Vamos pensar no Zener. Não pode ser menor do que a tensão de Zener. A fonte externa, ela não pode ser menor do que a tensão de Zener. Porque se ela for menor, eu vou estar aqui, ó. Aí vai estar com uma chave aberta, o Zener não conduz, nada acontece no circuito, não tem corrente, a corrente vai ser zero. A fonte externa tem que ser maior do que a tensão de Zener. Então, por exemplo, se eu coloco 6 volts, o que vai acontecer? Aí o Zener vai conduzir, porque eu vou estar aqui, e vai conduzir com que corrente? E esse resistor vai limitar a corrente. Vai acabar ficando aqui no Zener 5 volts. Se tiver 6 na fonte, quanto vai sobrar para o resistor? Pela malha de Kirchhoff, sobe 6, cai um tanto, cai mais 5, volta para o zero. Sobe 6, tem que cair 6 no total. Só que só aqui no Zener caiu 5. Quanto falta cair aqui no resistor? 1 volt. Então, se a gente botar uma fonte de 6, esta fonte externa é maior do que a tensão de Zener, o Zener começa a conduzir, beleza, começa a ter corrente, e a tensão do Zener vai ser a tensão do que está carimbado lá no componente, no caso aqui 5 volts. E o que sobra da fonte fica em cima do resistor, no caso 5 mais 1 fica 1 para dar os 6 volts. Subiu 6, caiu 6 no total, caiu 1, caiu mais 5, caiu 6. Subiu 6, caiu 6. Aí fecha a soma das tensões de malha, desta malha aqui, no caso da lei das malhas de Kirchhoff. Se eu botasse, por exemplo, 12 volts, ou 9 volts, quantos volts ficariam sobre esse resistor? 4. Ficaria 4, porque
o Zener, 9 volts está acima da tensão de Zener, o Zener está conduzindo, né? Ao conduzir, o que acontece aqui, ó? Quando ele atinge os 5 volts, ele varia a corrente, ó, isso aqui é o eixo da corrente. Varia a corrente e a tensão continua em 5 volts. Então esse Zener continua em 5 volts. E essa é toda a vantagem do Zener, é para isso que ele serve, para gerar uma tensão constante. Só que ao variar a tensão da fonte, fica o Zener com a mesma tensão de Zener, o que sobrar da tensão da fonte vai para o resistor. Então se eu boto uma tensão de 9 na fonte, 5 no Zener, fica 4. Oi? Acho que teu microfone está aberto. Então, aí, novamente, botar 12, por exemplo, se eu botar 12 volts na fonte, quantos volts vai ficar sobre o resistor? 7. 7, que é a diferença entre a tensão da fonte e a tensão do Zener. E assim vai. Agora, se eu botar... Oi? Se aumentar a tensão, não aumenta a potência? Não são proporcionais? Aumenta a potência no resistor porque está aumentando a tensão no resistor. Aí não pode passar do limite lá do lado? Pode, e a gente tem que cuidar para não passar, porque se passar, ele vai queimar. Não pode de maneira alguma passar, por exemplo, do meio watt. São Zener de meio watt. Se passar, tem que mexer no valor do resistor, ou nós vamos ter que botar um Zener de mais potência. Tem Zener de 1 watt, 2 watts, 3 watts. Então, isso nós não chegamos a fazer isso ainda, né? Ter esse cuidado ainda. Está só vendo em linhas gerais. Mas... No caso, aumentar o valor do resistor para regular essa potência. Isso, então nós vamos ter que... esse resistor... Né? Aumentar o valor do resistor diminui a corrente. Exatamente. Aí então, diminui a potência. O resistor é o resistor que vai limitar a corrente do Zener, que não vai deixar o Zener queimar. Porque dependendo do valor do resistor, eu posso acabar tendo uma corrente mais alta que vai me produzir mais de meio watt no Zener. E aí o Zener vai queimar. O Zener até meio watt ele aguenta. Esse Zener aqui do exemplo. O Zener de 5 volts meio watt. Se por acaso tiver mais que meio watt sobre ele, ele vai queimar. Então o resistor tem que ser dimensionado, a gente tem que calcular que valor a gente põe, quantos ohms a gente põe aqui, para que ele não queime. O Zener ele fique mantendo 5 volts. Então a gente vai botar aqui 12 volts, aí fica 7, né? 7 mais 5 dá 12, botar 100 volts, aí vai ficar 95 volts aqui. Não se dependendo desse resistor, vai queimar o resistor, vai queimar o Zener, enfim, vai acontecer algum problema, né? Não é proibido botar uma tensão elevada na fonte bem maior do que a tensão de Zener. Tudo pode fazer com o Zener, desde que não passe da potência máxima do Zener. E aí que o Zener não queima e o Zener trabalha na região de avalanche, ou entre aspas, ruptura, né? Mas ele não rompe, ele mantém a sua regulação de Zener. Então, se a gente pegar isoladamente um Zener, né? Então a gente vai na loja, eu quero um Zener de 5 volts, meio watt. Qual é a corrente máxima que pode passar por ele? Se a gente pensar que tem uma corrente I, deixa eu pegar aqui. Potência é a tensão vezes a corrente. Qual é a potência que o Zener dissipa? É a tensão do Zener, VZ. Vezes a corrente que está circulando no circuito. Vou chamar de Z, então. Essa corrente não é só IZ, ela é a corrente da fonte, a corrente do resistor, a corrente do Zener. É uma corrente só. Mas a potência do Zener é a tensão do Zener vezes a corrente que circula no Zener, para qualquer circuito genérico. Então, vou chamar de corrente Z. Qual é esta potência, se eu pensar assim, a potência como a potência máxima, né? Meio watt aqui. Então, qual é a corrente máxima? IZ máximo. Está multiplicando VZ por IZ, P, essa aqui me dá a forma P, V vezes I, né? Então, passa o VZ dividindo. Então, a corrente Zener máxima que pode passar é a potência do Zener, ou potência máxima, dividido pela tensão do Zener. Então, esta é a corrente máxima que pode passar do Zener.
Já vou colocar aqui como uma fórmula. Então, nesse caso aqui, qual é a potência máxima desse Zener? Do exemplo, Zener de 5 volts barra meio watt. Então, a potência máxima, a corrente máxima do Zener, ou IZ máximo, a corrente máxima que pode passar no Zener. IZ, corrente do Zener máximo. Ela vai ser a potência do Zener, né? PZ, meio watt, 0,5, dividido por tensão do Zener 5 volts. Quanto é que dá isto? Bom, dá meio dividido por 5 dá 0,1 ampere ou 100 miliamperes. Então, não pode passar mais de 100 miliamperes nesse Zener. Se passar mais, ele vai queimar, né? Se passar até 100 miliamperes, tudo certo. Ele não queima, ele aguenta meio watt, né? Então, 100 miliamperes, 1/10, 0,1 vezes 5 dá meio watt, né? P vezes I. Então, a 100 miliamperes é o IZ máximo para este Zener específico. Agora, qual é a corrente mínima? Se a gente vamos pensar assim, se a gente só quer gerar os 5 volts, né? Só quero gerar os 5 volts para depois fazer para alguma coisa, mas não sei o que eu vou usar. Então, eu tenho, por exemplo, 12 volts aqui da bateria de uma fonte de 12 volts, mas eu preciso de 5, né? Porque o meu circuito funciona com 5, não funciona com 12, só que eu só tenho 12. Então, um jeito de gerar uma tensão menor a partir de uma tensão maior é usando um Zener. Isso aqui é muito mais barato e simples do que todo um circuito, né? Uma fonte de alimentação, ou aquele famoso carregador, né? De celular. Então, se eu quero 5 volts, eu posso usar um Zener. Qual corrente eu posso circular? Eu posso circular 100 mA? Posso. Posso circular 50? Por que não? Né? Vai gerar os 5 volts, de qualquer jeito. Posso circular 25 mA? Sim. Posso gerar 10 mA? Sim. Então, por que usar a corrente máxima? Por que fazer circular aqui a corrente máxima se eu posso fazer circular no circuito menos corrente e ainda assim o Zener vai gerar os 5 volts? Então, essa é uma questão interessante. Oi? Qual é a vantagem de colocar um Zener? Eu percebi que o senhor falou que ele tem uma tensão instável, né? Uhum. E um divisor de tensão normal lá, fazendo com os resistores, ele tem essa estabilidade também ou não? Não, eu poderia fazer isso aqui, né? É uma pergunta interessante, né? Isso. Posso tirar 5 volts aqui, escolhendo os resistores adequados, né? Só que se em vez de 12 tiver 13 ou 11, isso aqui vai variar proporcionalmente. Então não vai ter 5, vai variar junto, né? Então essa questão, se tiver 12 bem estável, eu consigo tirar 5, né? Outro detalhe, que se eu colocar uma carga aqui, mas vamos supor que tenha 12 volts bem estável aqui. Se eu colocar uma carga variável aqui, isso aqui vai variar essa tensão, então vai variar junto. Então, na verdade, É importante o Zener, então, que tenha, mesmo com a carga, o Zener vai manter. estável. Isso. Então, mesmo que tenha 11 volts, ou 12, ou 13, ou 15, eu ainda vou ter 5 volts sobre o Zener. A tensão da fonte externa tem que ser maior que a tensão do Zener. Não pode ser menor. Mas, ele sendo maior, ele vai manter a tensão de 5 volts. Se você tivesse, então, essa ideia que você colocou, ela tem aplicação, tá? Não é uma ideia assim, nunca vou usar isso aqui. Se você já tem uma tensão
já tem uma referência chamada de VRF. Por exemplo, 5,000 volts. Normalmente, quando você vai estar trabalhando com instrumentação, fazer medidas eletrônicas, né, uma balança, por exemplo, tem 5,000 volts, mas aqui você quer 2,5. Bota 2 resistores de 10K e aqui vai sair a metade. Vai sair 2,500. Claro, aqui os resistores não pode, tem que ser de uma tolerância de 0,01%, por exemplo. Não pode ser resistores de 5% de tolerância. Então aí você não precisa usar o Zener aqui, né? Você já tem uma referência de tensão. Isso aqui é utilizado dependendo do circuito. Mas aí aqui não pode ter uma carga puxando corrente, né? Mas dependendo, aqui não vai ter carga mesmo. Você vai estar ligando isso aqui num pino de entrada, um VRF, de um conversor analógico digital, uma coisa assim. Então aí não, dependendo da corrente que ele puxa, uma corrente de bias muito pequena, eu posso usar isso aqui com simples resistores. Então aí eu vou estar dispensando o Zener aqui. Então tem algumas situações sim que dá para usar essa ideia. No caso aqui do Zener, a ideia de usar o Zener é que, mesmo que varie a tensão da fonte externa, o Zener ainda mantém a tensão constante. Então, um exemplo que eu dou, assim, em bateria de automóvel, né? Todo mundo diz a bateria de 12 volts, né? Mas a tensão nominal da bateria é de 13,6. Uma bateria de carro carregada, ela passa dos 14 volts. E descarregada fica com 12, ou até menos. Então, varia, né? Agora, se você pega essa tensão da bateria e bota com um Zener de 5, vai ter sempre 5 volts ali, gerando aqui 5 volts, mesmo que essa tensão varie em torno dos 12 ou dos 13. Oi? Mas daí, se você usasse 5 volts numa aplicação, por exemplo, com outro componente, aí tu ia ter que ligar em série com ele, em paralelo com ele, para ter 5 volts, né? Tem aquele critério, né? Tudo que está em paralelo tem a mesma tensão. Então, se você quiser usar esses 5 volts para alguma coisa, você liga a carga, o circuito em paralelo com o Zener. Então, a gente vai fazer, um dos exercícios ali da lista é esse, né? A gente vai começar devagarzinho, né? Vamos começar a fazer uma polarização só com o Zener, mas depois você pode fazer isso aqui. Um Zener de 5 volts, e você puxa em paralelo aqui um microcontrolador, por exemplo. Está em paralelo com o Zener e você vai conseguir alimentar um microcontrolador com um simples Zener. Não é possível. Coloca a carga em paralelo com o Zener. É possível, né? E se faz isso Por isso, o Zener estava gerando 5 volts, mas não serve para nada, né? Tipo, que legal que está gerando 5 volts, mas o que eu faço com isso, né? Eu acho que vai um pouco essa pergunta disso, né? Então dá para colocar em cima uma carga em paralelo com o Zener, vai mudar a questão do dimensionamento do resistor. Mas vamos fazer passo a passo, né? Vamos começar mais só com o resistor, só com o Zener, depois a gente vai para esse outro exemplo. Oi? Mas aí o senhor está fazendo só com corrente contínua, né? Sim. Mas ele é usado numa ponte rectificadora, o Zener no final da ponte, né? Um capacitor em diodo, que ele é um regulador de tensão, né? Por exemplo, uma fonte de um rádio, por exemplo, que pega a corrente alternada, a corrente alternada tem que passar para a contínua. O diodo não é usado numa fonte rectificadora? Normalmente é usada uma retificação com filtragem capacitiva e depois é usado um regulador, que pode ser um Zener, mas normalmente é um regulador a transistor. No caso, estou falando de uma fonte linear, né? Não chaveado. Um regulador a transistor que ali no regulador eu vou ter um Zener junto associado. O Zener vai estar ali no coração do circuito. Mas é possível sim. Bom, então aqui nós temos a corrente máxima de Zener, o IZ máximo. Agora tem um detalhezinho, né? Eu estava comentando com vocês. Para que eu vou passar 100 mA desse Zener, que é o caso do IZ máximo desse Zener 5 volts 1000 watts, se eu posso passar 50, se eu posso passar 10, se eu poderia passar 1, será? Será que eu posso passar 1 mA? Então não passa nada. Então põe um resistor de 1 mega ohm aqui, 1 milhão de ohms, e ele mantém os 5 volts. Não é bem assim. Agora eu vou dar um zoom aqui, ó, nessa curva. Vamos pensar assim, ó. Aqui está o eixo das correntes. A corrente é negativa porque é polarização reversa.
Mas o fato de ser positivo, negativo, corrente, só indica o sentido da corrente, né? Então, como o diodo estava em polarização reversa, ele começou a conduzir, então é corrente negativa. Então, vamos supor que aqui eu tenho o meu IZ máximo, 100 mA. A partir daqui, região proibida. Por que região proibida? Porque a partir daqui, acima do IZ máximo de 100 mA, ele vai queimar por efeito Joule. Ele vai sobreaquecer e vai queimar. Aqui, qualquer corrente até 100 mA ele deveria regular. Mas olha só, o que mantém ele 5 volts constante? Aqui, ó. Aqui está variando a corrente. Vou chamar de ΔI. E a tensão continua em 5 volts. Beleza? O problema é nesta região aqui, ó. Aqui. Aqui nesta região, se varia a corrente aqui, o triângulozinho na matemática assim, é o símbolo de variação, né? Ou delta, variação da corrente. Se varia a corrente aqui, no caso desde 0 amperes até um certo valor, que eu vou chamar de corrente mínima para o correto funcionamento de Zener, ou IZ mínimo. Se eu variar a corrente aqui, se eu olhar aqui, eu vou variar a tensão também. Em vez de ter 5, daqui a pouco eu tenho 4,5. Aqui, ó, varia a corrente do Zener e varia a tensão do Zener também, nessa região. Para que eu varie a corrente e não varie a tensão, tem que ser uma linha reta vertical. Aqui eu não tenho uma linha reta vertical, na curva IV. Então, o que significa isso? Resumo. Para pequenas correntes de Zener, o Zener pode não funcionar direito. Ele pode não regular e não ter aquele, no caso do exemplo, 5 volts. Ele pode ter menos. Pode ter 4,5, 4,8, 4,9. E aí vai afetar o funcionamento dele. Então, todo Zener tem uma corrente mínima de funcionamento, chamado de IZ mínimo. A corrente máxima é determinada pela potência máxima que ele pode dissipar. A gente até deduziu uma forma para calcular essa corrente IZ máxima. E a corrente mínima, ela deve vir da folha de dados. Tem que olhar a folha de dados de um Zener, né, e achar se tem algum lugar que diz qual é a corrente mínima para o correto funcionamento. Mesmo alguns datasheets de Zener não está claro ali qual é a corrente mínima de funcionamento. Mas existe uma regra, assim, uma regra de projeto que se usa no mundo inteiro, tá? Aprendi desde criança e todo mundo usa, onde eu vi na internet, nos sites, etc. 10%. Se você não sabe qual é a corrente mínima para o funcionamento do Zener, usa 10% da corrente máxima, ou 1/10. Né? Então, no caso aqui, se esse Zener de 5 volts, meio watt, tem um Z máximo de 100 mA, a gente considera quanto o Z mínimo? 1/10 de 100 mA é 10 mA. 10 mA. Então, o Zener vai funcionar adequadamente, da forma correta, esse Zener aí de 5 volts meio watt, desde os 10 mA até os 100 mA. É possível, mas aquele datasheet daquele fabricante, aquele componente, daqui a pouco ele funciona com 5, não sei. Mas todos os Zeners do mundo, você pode projetar com 10% de Z máximo, com certeza vai funcionar bem. Professor, uma dúvida. Eu posso fazer uso do Zener como se ele atuasse uma função difusível dependendo do circuito? Digamos, passou da corrente que eu quero, ele vai abrir e vai parar de passar. Não como um fusível, mas como um elemento de proteção contra a sobretensão, sim. Eu vou mostrar para vocês, aproveitar, porque o que vai acontecer com o Zener?
o Zener ele vai acabar queimando, né? Só que ao queimar, ele pode ser que ele abra, ou pode ser que ele entre em curto. E aí ele não vai abrir o circuito. Não funciona dessa forma? Qual? Os DPS? DPS é exatamente isso. DPS, só que o DPS não é um fusível rearmável, né? Não. Mas a gente pode colocar o DPS. Isso, pode colocar um DPS junto com o disjuntor, e aí ele vai desarmar o disjuntor, se tiver uma sobretensão. Vamos falar sobre isso. Então, ele junto com outros dispositivos de seccionamento de carga, ele pode ser usado como uma proteção. Mas ele não é um fusível. Ele protege as máquinas. Sim. É bem interessante. Esse tempo aí eu queimou umas coisas lá em casa, que deu um pico de tensão. Mas o que eu faço, eu falo Descargas atmosféricas, né? Isso. Tu sabe que nas resistências nunca se utilizou. Aí ia começar a acontecer umas coisas malucas. Aquelas coisas, né, sob tensão, né? Daí que tá cada vez se utilizando mais, né? Porque nunca se utilizava o DPS. Alguns equipamentos mais novos já estão vindo com DPS integrado, né? Sim. Carregadores de notebook, essas coisas já tem. Mas a minha pergunta é sobre o DPS. Não é um diodo Zener que tem integrado nele? Ele não deixa de ser um diodo Zener, né? Ele só que é um diodo Zener ultra rápido. Mas ele é um Zener, né? Vamos pensar como um Zener também. Bom, então o diodo Zener, pessoal, ele tem então uma corrente Z mínima e uma corrente Z máxima de funcionamento. Aí eu pergunto para vocês, se eu posso passar qualquer corrente entre Z mínimo e Z máximo, ó. Vamos pegar aqui um Zener de 5 volts, meio watt. Qualquer corrente entre 10 mA e 100 mA pode circular nesse Zener que ele vai funcionar. Da onde veio 100 mA? A partir da potência. Potência dividido pela tensão. 100 mA. Meio watt por 5, 100 mA. E o Z mínimo, 1/10 do Z máximo, ou 10%. 100 mili dividido por 10, 10 mili. Então, posso estar passando 50 miliamperes, 80 mili, até 100 mili, 15 mili, 20 mili, até 10 mili. Abaixo de 10 miliamperes, pode ser que eu esteja nessa região e ele não mantenha os 5 volts regulado. Daqui a pouco eu vou ter menos de 5 volts. Então, qualquer coisa entre 10 miliamperes e 100 miliamperes. E aí vem a pergunta. Se eu apenas quero gerar os 5 volts nesse circuito, vamos voltar para esse circuito, 12 volts na fonte, um resistor de Zener, que vai limitar a corrente de Zener, sempre tem que ter, e o Zener de 5 volts meio watt. Se eu tenho liberdade para escolher qualquer valor de corrente entre 10 mA e 100 mA, qual vocês utilizariam? Que valor seria melhor utilizar? Isso não faz diferença. Pode estar muito próximo ali das bordas, né? 100, 10. A borda de 10 não tem problema nenhum, porque na borda de 10, na verdade, ela chama de borda, né, o limite inferior, não é um limite assim que veio do datasheet. No datasheet diz que o mínimo dos mínimos é 10. Não. Provavelmente, o IZ mínimo real daquele Zener é bem menos que 10 mA. Então a gente usou um critério seguro para dizer que 1/10 do IZ máximo é o IZ mínimo. Então se botar o IZ mínimo não vai ter problema nenhum, vai funcionar. Quando vocês vão numa loja... Oi? Então, ali quando o senhor perguntou se qual o máximo, ele não pode chegar ao 100, porque senão ele vai acabar no mesmo, não vai? Ele não pode passar do 100. Se ele chegar no 100 e tiver uma variação na tensão, ele vai parar. Se passar do 100, sim, ele vai romper. Ele vai queimar, vai sobreaquecer. Quanto mais ele passar dos 100 mA, mais rápido ele vai queimar. Professor, Oi? no caso dessa pergunta que o senhor fez para ele trabalhar no Z mínimo ali é garantido, né? Então teria que dimensionar o resistor para trabalhar com 10 miliamperes.
Ele pode trabalhar com qualquer corrente. Eu posso dimensionar o resistor para trabalhar com 50, com 100, com 10. Qual o valor vocês achariam melhor? Vocês podem escolher. 10 miliamperes? Sim, mas por que 10? Com certeza. Por que 10, você acha? Eu acho que o consumo, a potência não fica tão... Exatamente. Potência, Né? né? Fica bem longe da potência. Quanto maior a corrente, vai ser maior a potência. Então, Exatamente. corre o risco, né? A potência é a corrente vezes a tensão. A tensão ali é os 5 volts do Zener. Aí tem a tensão do resistor também, vai ter potência no resistor, potência no Zener. Se eu posso trabalhar com 10, com 50, com 100, para que eu vou trabalhar com 50 ou com 100? Trabalha com 10 mili. Dimensiona o resistor para que no circuito passe a menor corrente possível para o correto funcionamento do Zener. A menor corrente possível é o IZ mínimo. Vou chamar aqui de IZ mínimo. Né? E aqui o IZ máximo. Devido ao efeito Joule, né? Exatamente. Se isso aqui fosse uma bateria, quanto mais corrente, mais rápido vai descarregar a bateria. Né? Então não tem por que ficar puxando mais corrente para descarregar a bateria mais rápido. Puxa menos corrente possível. Hoje em dia tem todos os projetos de circuitos eletrônicos são feitos de forma que consumam o menos possível a bateria. Né? Então, via de regra, então resumo geral, assim, via de regra, essa questão do que corrente utilizar, utilizem o IZ mínimo. Via de regra, utilizem o IZ mínimo, a não ser que tenha alguma indicação contrária. Né? Então, usem o IZ mínimo sempre que possível. E aqui nesse circuito, então a gente vai tentar dimensionar esse resistor para eu ter o IZ mínimo. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Opa. Vou chamar esse Z de IZ mínimo. No caso aqui é 10 mA. Uma fonte de 12 volts, agora não vai ser mais variável, né? Uma fonte fixa. Então, um exemplo, uma fonte de 12 volts para gerar 5 volts para o Zener de 5. Que resistor a gente põe aqui? Né? Que valor de resistor a gente põe aqui? Eu vou até puxar isso aqui para o outro lado lá. Uma liberada nessa. Lei de Ohm. Lei de Ohm, pessoal. Vocês vão utilizar muito a lei de Ohm. Né? Isso aqui veio junto, não precisava. Então, o Zener de 5 volts meio watt, então vamos recalcular aqui rapidinho. Então, o IZ máximo, só reescrever aqui, é o meio watt dividido por 5 volts, que dá os 100 mA. E o Z mínimo vai ser 1/10 do Z máximo, ou 10% do Z máximo. Z máximo dividido por 10, 100 por 10, que vai dar 10 mA. A gente quer, né, colocar o IZ mínimo aqui, então vamos tentar colocar o IZ mínimo 10 mA. O que nós temos olhando para o circuito? Temos uma fonte fixa de 12 volts, temos um Zener que está regulando em 5, uma corrente desejada de 10 mA. O que falta determinar? O valor desta resistência para que ela limite a corrente de 10 mA. Aí a gente vai determinar o resistor pela lei de Ohm. O RZ vai ser a queda de tensão sobre o resistor, que eu vou chamar de VRZ. Não é VZ. Então, VZ, volts do Zener, tensão de Zener. VRZ, a tensão no resistor de Zener, que é esse resistor aqui. Lei de Ohm. O valor da resistência é a tensão dividido, a tensão do componente do RZ, dividido pela corrente. A corrente aqui é a mesma para todo mundo. No caso, o IZ mínimo. Isso aqui é 10 mA. Falta determinar isso aqui. Nós queremos 10 mA, falta determinar quantos volts tem no resistor de Zener. E aí, como é que a gente acha a tensão sobre o resistor de Zener? A gente pode fazer, então, a
vai fazer a malha de Kirchhoff. Para muita gente dá para fazer automático, né? Sobe 12, cai tanto aqui, cai mais 5, chegou em 0. Aqui tem que ser 7, porque 7 mais 5 dá os 12, que nem a gente tinha feito no início, né? Mas a gente pode fazer a malha de Kirchhoff sem problema. Então, se a gente sair daqui do 0 e dar uma volta no sentido horário, a fonte leva 12 volts, então é mais 12. O resistor cai, né? Cai o VRZ e cai a tensão do Zener, VZ. Chega no 0. VZ aqui está em 5 volts. Então, VRZ está negativo, passa positivo, eu tenho que VRZ é 12 volts menos 5 volts, que dá 7 volts. E agora eu posso colocar na fórmula. VZ, na fórmula da lei de Ohm, né? Então é o 7 volts dividido por 10 miliamperes. Vou fazer na calculadora para vocês, a gente se acostumando com o uso da calculadora. Instalei o Windows 11, não dou quase nada, só umas frescuras diferentes aqui. Então, 7 dividido por 10 mili. Como é que eu escrevo 10 mili? 10, modo científica, EXP, 3 negativo. XP menos 3, igual a 700 ohms. Então tem que botar um resistor de 700 ohms aqui, para que me dê uma corrente de 10 mA. E aí o circuito vai funcionar para uma beleza, com a corrente Z mínima. Oi? O senhor havia dito anteriormente que, por exemplo, no Zener sempre vai passar 5 volts, né? Qualquer tensão que eu colocar na fonte, então é a tensão da fonte menos a tensão do Zener. E aí o VRZ daí, então não precisaria fazer vai ser assim, não precisaria fazer Kirchhoff? Não precisaria. A gente fez de passo a passo aqui. Aquela outra vez, anteriormente, né? Que é a tensão da fonte menos a tensão do Zener vai dar o VRZ. Exatamente. A tensão da fonte tem que ser maior que a tensão do Zener. Desconta, a tensão da fonte desconta do Zener, é o que sobra no resistor. Dá pra fazer direto, vamos dizer assim. Bom, aí nós temos uma outra situação. O resistor de 700 ohms, eles não existe para vender comercial, teria que fazer sob medida. Então vamos supor que a gente quer montar esse circuito de fato. Então agora vamos tentar pegar aqui um resistor comercial. Deixa eu mostrar para vocês uma tabela de resistores comerciais aqui. Ela está numa lista de exercícios, tá? Então aqui eu tenho, deixa aqui meio no cantinho, eu tenho, o que significa isso? São os valores disponíveis para comprar na loja para resistores de 5% de tolerância. Então existem resistores de mais ou menos 5%, 5 dias de tolerância, 5%. Então a sua resistência pode variar para mais ou para menos até 5%. Tem resistores de 2% de tolerância, tem de 1%, então ele é bem mais preciso, o de 1%, a resistência varia em torno de 1% no seu valor nominal. Então, por exemplo, se eu pegar um resistor de 1000 ohms, então ele pode ter desde 10% de 1000 ohms é 100, 5% é 50 ohms. Então ele pode ter desde 950 ohms até 1050 ohms. Isso aqui é mais 5% do que 1000, isso aqui é menos 5% de 1000. Então um resistor de 5% 1000 ohms, ou chamado de 1K, né? 1 kΩ, ou 1K,
ele pode ter alguma coisa entre 950 e 1050. Hoje em dia se consegue fazer resistores de 1% bem baratos, assim, praticamente o preço de 5%. Mas antigamente se usava só de 5% praticamente, de uso geral, que é um resistor barato. Esses resistores você compra em mileiro, assim, em rolos de 1.000, 10.000 peças. Então, se você for comprar uma unidade, aquilo não custa um centavo. Né? Aí você vai lá na PNP, quanto é que custa o resistor? 10 centavos. Você acha que eles estão vendendo barato, eles nem vão ter lucro, né? Para vender resistor. Eles estão tendo um lucro de 1000% vendendo esse resistor. Ele só não quer te vender um resistor, quer te vender mais, né, em quantidade. Ao mesmo tempo, que valores são esses aqui, pessoal? O que nós queremos fazer? Vamos escolher um valor comercial que para botar no lugar desse 700. Será que tem 700 ohms aqui, né? Esses são os valores. 2,360, professor, ou 3,240. Dá para fazer associação. Dá para fazer associação em série, em paralelo, mista, botar 3 em série. Mas assim, vamos ficar no. Botar só um. Um de 680 ele chega a 714. Aí que tá. Ó. Com 5% ali no São Paulo. Mas é mais, né? Para menos. Então vamos olhar assim, ó. Vamos pensar assim. Esses valores que tem aqui não são só todos os valores possíveis de resistores de 5%. Isso aqui é tudo só de. São os valores possíveis de 100 ohms até 1000. Depois, isso aqui é uma década. Uma década. A segunda década é de 1000, vou chamar de 1K, até 10.000, 10K. Depois tem os resistores de 10.000, 10K, até 100.000. Tem de 100.000 ohms até 1 milhão de ohms, 1 milhão de ohms ou 1 mega ohm. Tem de 10 mega, 100 mega. Abaixo dessa década de 100 tem assim de resistores de 10 ohms até 100 ohms. Tem resistores de 1 ohm até 10 ohms. E tem de 0,1 até 1. Cada uma dessas faixas é chamada de uma década. Uma década. O que eu quero dizer com isso? Esta tabelinha aqui, ela está me dando os valores comerciais. Quando eu falo comercial, que eu posso ir na loja comprar, né? Não, esse 700 não é um valor comercial. Eu tenho que mandar construir sob medida um resistor. Então se faz isso, né? O resistor é um item que é feito em massa, é feito em milhões de peças. Não se faz assim, eu vou fazer sob medida um resistor. Então, não existe um valor comercial de 700. Tem que escolher um dessa faixa. Mas vamos pegar assim, ó. Pega um valor 130. O que significa 130? Significa que tem resistor de 130 ohms para comprar, tem 10 vezes maior, tem de 1.300 para comprar, que é uma década acima, ou 1K3, 1,3K, se diz assim vulgarmente 1K3, 1,3K. Tem de 13K kΩ, 13.000, tem de 130.000 ohms, 130 kΩ. Tem de 1,3 mega ohms, 1,3 milhões de ohms. Tem de 13 milhões de ohms. E tem abaixo de 130, tem resistor de 13 ohms, 1/10 do 130. Tem de 1,3 ohms. Tem de 0,13 ohms, quase um curto. Então, só esse 130, ele está me indicando que tem vários valores de resistores associados. Décadas acima ou décadas abaixo, como se diz. Então, quando vocês olharem uma tabela dessas, não pense assim que só tem esses valores de resistores, tá? Pode ter vários valores acima, décadas acima ou décadas abaixo dessa tabelinha aqui. No caso desse de 700, ele está justamente dessa década, de 100 até, eu falo até 1000, né? Que o último valor é 910. Então ele está dessa década, mas não tem 700. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar um valor mais próximo. Que valor mais próximo a gente teria aqui? 680. Existe o mais próximo menor do que o valor teórico, vou chamar isso aqui de valor teórico ou valor calculado. O menor mais próximo é 680. Existe o maior mais próximo, que é o 750. Eu poderia daqui a pouco pensar em usar o 750, que também ele é mais próximo, só que mais próximo acima do valor
de 700. No caso do Zener, utilizem sempre o menor mais próximo do valor comercial, no valor calculado. O valor comercial menor mais próximo do calculado. Por quê? Não é porque ele está mais próximo do 700 que o 750 está mais afastado do 700. Né? Daqui a pouco eu poderia ter outra situação que o maior mais próximo está bem mais pertinho do valor calculado. E ainda assim tem que utilizar o menor mais próximo. Então o menor valor comercial mais próximo do calculado. Sempre para circuitos com Zener. Por que usar o menor mais próximo? Vamos olhar essa curva aqui. O resistor, pessoal, quanto mais resistência, menos corrente. Então o resistor limita a corrente, né? Mais resistência, menos corrente. Se eu uso maior, mais próximo, mais resistência, menos corrente. Daqui a pouco, em vez de ter os 10 mA, daqui a pouco eu vou botar com 8 mA aqui. Vai cair naquela variação lá. Pode cair nessa variação aqui, ó. Então é melhor botar um resistor menor, mais próximo, que menos resistência me dá mais corrente. Então 700 ohms daria exatamente 10 mA. Daqui a pouco eu vou usar 680, daqui a pouco vai dar 10 e pouco, 10,3, 10,5, um pouquinho mais que o IZ mínimo. Então a gente segue esse critério. Usa o menor mais próximo, vai dar um pouquinho mais de corrente, porque menos resistência, mais corrente. Vai dar um pouquinho mais de corrente que o IZ mínimo, e aí não vai dar problema, o circuito vai funcionar com a beleza. Professor, então sempre... Oi? E no datasheet lá, quando eles colocam a corrente mínima do diodo Zener, daí como é que eu faria para calcular, para dimensionar essa resistência, para ter uma amperagem, tem que ter uma porcentagem para cima? Então, a gente usou um critério de assim, ó, o Z máximo sempre vai ser a potência do Zener dividido pela sua tensão. Aí sai o Z máximo. A gente usou o critério dizendo o Z mínimo é 1/10 do Z máximo, 10%, porque a gente não sabia, não tinha o datasheet, não sabia. Agora, se você tem o datasheet, está dizendo no datasheet que o Z mínimo é de tanto, usa o Z mínimo do datasheet. Esse Z mínimo do datasheet, ele sempre vai ser menor do que 1/10 do Z máximo, sempre. Então, se a gente usar o critério, eu tenho preguiça de ler datasheet, vamos usar o critério de 10%, não vai ter problema, nunca o IZ mínimo do datasheet vai ser mais do que 10% do IZ máximo, isso nunca vai acontecer. Acontece que muitas vezes em datasheets Zener nem sempre a informação do IZ mínimo está ali, não aparece. Então já é até uma dificuldade de encontrar. Quando você vai comprar na loja, às vezes você vai lá na PNP, ele não vai te dizer qual é o fabricante, qual é o modelo, qual é o part number que se diz, né? Para eu saber o datasheet para tentar descobrir o IZ mínimo real dele. Então aí fica complicado. Então um resistor comercial, né? Então eu vou botar aqui, ó, vou empurrar um pouquinho. Comercial, valor comercial que dá para comprar, 680 ohms. Professor, Oi? e daí, falando para fazer esse circuito, se ele fosse real, né? Agora também teria que ver a potência desse resistor, né? É o que nós vamos fazer agora. Qual potência ele tem que ser? Porque assim, ó, tem resistores de... Deixa eu botar aqui. Tem resistores de 1/8 de watt. O que significa isso? Ele suporta 1/8 de watt. Da mesma forma que tem um Zener de meio watt, não pode passar do meio watt, o Zener vai queimar. Resistor de 1/8 de watt não pode passar de 1/8 de watt, senão ele vai queimar. 1/8 de watt é a mesma coisa que 125 miliwatts. Tem resistores de 1/4 de watt, que é 250 miliwatts. Tem resistores de meio watt,
que nem o Zener de meio watt, né? Tem resistores de meio watt, que é a mesma coisa que 500 milésimos de watt. Tem de 1 watt, 2 watts, 3 watts, 5 watts, 10 e assim por diante. Então esses são os valores mais comuns de encontrar de potências de resistores. Então quando a gente fala assim, qual é a potência nominal de um resistor, é a potência que ele aguenta. Não significa que é a potência que ele vai sempre dissipar, porque quem vai determinar é o próprio circuito, qual é a potência. E agora vamos calcular então essa potência, né? Qual é a potência que esse resistor vai dissipar no circuito? Vamos chamar isso aqui de potência no resistor de Zener, PRZ. A potência no resistor de Zener é igual a quanto? Oi? É errado superdimensionar a potência do resistor para circuito? Não é errado. A gente costuma fazer o famoso coeficiente de segurança, né? Então, já vou falar sobre isso, mas a gente costuma fazer 3 vezes maior que o que ele vai dissipar. É bem comum fazer isso 3 vezes maior, para ele não durar bastante tempo, durar a vida toda a vida, como se diz. Então, mas primeiro para a gente dimensionar ele, a gente tem que saber quantos watts ele dissipa no circuito, ou quantos miliwatts ele dissipa no circuito. Depois a gente acha um valor comercial. Então, qual é a potência nesse circuito aqui que ele vai dissipar? Então, vamos pensar assim, eu posso dizer que é a tensão vezes a corrente, ou a tensão ao quadrado sobre a resistência, ou R ao quadrado, enfim. Um valor que é interessante, uma fórmula que é interessante usar é essa aqui, ó, V ao quadrado sobre R. Eu posso calcular a potência do resistor Zener como a tensão no resistor de Zener, VRZ ao quadrado, dividido pelo resistor de Zener. Por que é interessante usar V ao quadrado sobre R? Porque aí eu posso colocar no R já o valor comercial, em vez de botar 700, já o valor comercial que eu vou estar montando no circuito, 680 ohms. E aí ele vai me dar a potência já com uma maior precisão calculada. Qual é a tensão do resistor de Zener? Quantos volts tinha no resistor mesmo? Tinha 12 aqui, tinha 5 aqui, sobrava 7, né? Era o 7 volts, VRZ era 7 volts. Então 7 volts ao quadrado dividido por 680. Então 7 vezes 7, 49, né? Dividido por 680. Então isso aqui me dá, ó, 0,072. As 3 casas depois do zero, isso aqui é em watt. Aqui é 0,072 watts, ou 72 miliwatt. Então isso aqui dá 72 milésimos de watt. É bem pouquinho, mal vai ficar morno. Quem sabe a gente vai botar o dedo em cima do resistor e vai conseguir sentir o calorzinho dele. Mas assim, vamos usar um critério. Vamos usar um critério que é para ele trabalhar morno. Talvez esse que já trabalhe morno por natureza. Mas vamos fazer um critério. Vamos fazer vezes 3 coeficiente de segurança aqui da disciplina de eletrônica. Se usa muito esse critério. Dimensiona o resistor, desses comuns, assim, em circuitos, e faz vezes 3. Por que não fazer vezes 2, vezes 4? Bom, aí tem que olhar o datasheet. O que acontece? Um resistor que foi feito para funcionar até 1/8 de watt, se eu botar exatamente 1/8 de watt, pode ser que em vez de durar 10, 20 anos o circuito, daqui a pouco ele vai começar a amarelar ele com o tempo, e vai começar a mudar a sua resistência, e pode afetar o funcionamento do circuito. Não é que ele vai queimar, daqui a pouco ele não pode afetar o funcionamento do circuito. Então, faz vezes 3 que nunca vai se incomodar. Então, 72 vezes 3, 7 3, 21, 216 miliwatts. E a gente vai lá então para a tabela de valores comerciais de potência. Eu poderia usar um resistor de 1/8 de watt comercial aqui. 125 é menor que 216, né? Então, seguindo o critério, não. Mesmo que ele dissipe só de 72, a gente faz o coeficiente de segurança 3 vezes maior, deu 216. Então tem que ser um resistor comercial
pelo menos de 216. Então a gente vai usar um de 250 miliwatts ou 1/4 de watt, que é a mesma coisa que 250 miliwatts. Então o valor comercial do resistor vai ser um resistor de 680 ohms barra ou 1/4 de watt. Então finalmente determinamos o valor do resistor. O valor da resistência e a sua potência nominal para comprar e montar no circuito. Perguntas, pessoal? Vamos fazer deixar vocês fazerem? Quer dizer, a aula não terminou ainda, né? Vocês fazem, depois a gente corrige. Uma fonte de 5 volts e um Zener de 3,3. Não é que eu quero complicar, né? Botar um número quebrado. Isso aqui é muito comum, Zener de 3,3 volts. Quando eu digo 3,3, é bem comum dizer o Zener, chamar o Zener de 3V3. Né? Então, isso aqui na verdade está errado escrever assim, né? Está errado, mas todo mundo escreve, então, na internet, né? Então, nos livros, né? Até nos livros, então, 3V3 significa que é um Zener de 3,3 volts, tá? E meio watt. Uma tensão externa de 5 volts, então a tensão externa maior que os 3V3. Por que eu quero gerar 3V3? Para que eu quero 3,3, né? Um número quebrado. Aí é uma questão interessante. 5 volts é uma tensão digital. Se utilizava antigamente, até hoje se utiliza 5 volts para circuitos digitais, onde a tensão de 5 volts representa o bit 1, que seria o número 1, e 0 volts representa o 0. Com o tempo se viu que se você baixar essa tensão, você consegue fazer circuitos mais rápidos, de computadores mais rápidos, etc. Então, depois da chamada lógica de 5 volts, veio a lógica de 3,3. Então se usa muito a tensão de 3,3. Até mesmo nos computadores atuais, se a gente for pensar lá no núcleo do processador, lá dentro, onde ele está executando em altíssima velocidade, né, o processador está executando o programa, ele está numa tensão lá de 1 volt, 1,08, uma tensão bem baixa. Mas na placa, nos periféricos, nos conectores, até muitas vezes na comunicação entre chipset, etc., e outros dispositivos, eu posso ter 3,3 volts. Então a lógica de 3,3 volts ela existe, ela é muito forte em circuitos digitais. Então, qual é a utilidade do circuito? Gerar uma tensão de 3,3 volts a partir do 5. É muito comum ter uma placa mista dentro da mesma placa eletrônica, eu ter os 5 volts digital e os 3,3. Porque um CI funciona 3,3 e o outro CI funciona 5. E eu quero as duas tensões. Então, uma utilidade prática é apenas um pequeno resistor e um Zener consegue gerar 3,3 volts a partir do 5. Não precisa de toda uma fonte, de um circuito eletrônico, né? Uma fonte de alimentação para gerar o 3,3, apenas isso. Então, vamos tentar determine o valor do resistor de Zener para o correto funcionamento do circuito. Vou dar uns 5 minutos aí, ou 6 minutos talvez, um pouco mais para vocês. E qualquer dúvida, é só abrir o microfone e falar. O que é para determinar? Então determine o resistor do Zener para o correto funcionamento do circuito. Basicamente todo o procedimento que a gente fez bem explicadinho, detalhado, né, que era a primeira vez, mas é o procedimento que a gente fez no circuito de 12 volts com o Zener de 5. Agora estou fazendo um circuito com a fonte de 5, o Zener de 3,3. Então a primeira coisa que você tem que fazer, calcula o Z máximo e o Z mínimo, e depois tenta calcular o resistor de Zener. Por quê? Porque o Z máximo, só depende do Zener, e o Z mínimo também. O Z máximo e o Z mínimo não depende da tensão da fonte, não depende do valor do resistor, só depende do Zener. Quando vocês aplicarem na fórmula, vocês vão ver. Somente da potência do Zener e da tensão de Zener você tira o Z máximo e o Z mínimo. Então, comecem calculando o Z máximo e o Z mínimo, depois tentem
achar o valor do resistor. Eu vou colocar aqui a tabelinha de valores comerciais, puxar aqui para cima também. Deixar na tela aqui. Professor, Oi? seria 110 ohms? Não calculei, mas vamos calcular rapidinho aqui. Quanto é que deu o IZ mínimo e o IZ máximo? IZ máximo deu 150 mA, IZ mínimo deu 15 mA, que é 10%, né? E aí eu calculei RZ pela lei de Ohm. Uhum. Deu 113,33 ohms. Tu fez só um pouquinho, meio arredondado as contas, mas deu isso aí. Aqui eu calculei 112,2. Com maior precisão ali na calculadora. Mas é isso aí. Aí tem que achar o valor comercial e a potência, né? Determinar a potência. 1/8, 1/4 de watt, meio watt. Potência do resistor. Isso. Então, como é que a gente faria? A potência. A primeira coisa que a gente vê em um circuito desse, pessoal, é calcula o IZ máximo e o IZ mínimo. Então, o IZ máximo é a potência, meio watt, dividido pela tensão de Z, né? 3,3 volts. Então, isso aqui dá 0,5 dividido por 3,3, 151 mA.
miliampere. E o IZ mínimo vai ser o IZ, 1/10 do IZ máximo, né? O IZ máximo dividido por 10, que dá 15,1 miliamperes. Então, como não tem um critério dizendo qual corrente botar, a gente pode passar no circuito qualquer valor entre 15 mA e 151. Então, usa o mínimo, usa o IZ mínimo, que é 15,1 miliamperes, que é 15,1 miliamperes. E agora a gente pode tentar calcular o valor do resistor de Zener, mas calcula o valor do resistor pela lei de Ohm. Pela lei de Ohm diz, é a tensão do resistor dividido pela corrente. Corrente já temos, 15 mili. Qual é o valor da tensão? Então aí a gente sobe 5, cai a tensão VRZ, cai 3,3. A tensão do resistor é a diferença entre 5 e 3,3. Né? Então o VRZ vai ser os 5 volts da fonte menos os 3,3 volts do Zener, que isso dá 1,7 volts. E agora nós temos VRZ, podemos usando a lei de Ohm, né? Então usando a lei de Ohm, o resistor de Zener vai ser a tensão sobre ele dividido pela corrente Z mínima, que é 1,7 volts dividido por 15,1 miliamperes. Então, na calculadora, vocês vão pegar lá 1,7 dividido por 15 EXP menos 3, 15 mili. Isso vai dar 113,3 ohms. Então, 113 ohms. Valor teórico. O valor comercial é o comercial menor mais próximo. Qual é o menor mais próximo aqui nessa tabela? $110. 110 é o menor mais próximo. 120 é o maior mais próximo. Então não pode ser o menor mais próximo. Então, comercial, 110 ohms. Menor mais próximo. Faltou calcular a potência. Né? Então, como é que a gente vai calcular a potência? Vou empurrar isso mais para baixo. Opa. Professor, não sei se... Oi? Não, na minha Pode tela falar. não está aparecendo nada. Não é? Está aparecendo para os outros colegas? Pra mim tá perfeito. Uhum. Aqui também Apareceu. tá certo. Bom, e a potência nesse circuito, né? Então, qual vai ser o potência resistor de Zener? Então, PRZ. PRZ vai ser a tensão no resistor ao quadrado, VRZ ao quadrado dividido pela sua resistência. Potência que vai dissipar no circuito. VRZ é 1,7 volts. 1,7 volts ao quadrado dividido por 110. Então, 1,7 tem um quadrado aqui, quadrado dividido por 110. 0,026 watts ou 26 miliwatts, 26,2. Então, 26 miliwatts. Faz vezes 3. Tinha um pouco de fazer de cabeça, agora 75, 78, né? Vezes 3, 78 miliwatts. Professor, mas aí faz o cálculo em cima do 113 ou em cima do 110 que o senhor falou ali, como é o comercial? Faz em cima do comercial, né? Essa é a vantagem de usar essa forma, tensão ao quadrado dividido pela resistência. Aí você já pode botar a resistência comercial, já daí fica um cálculo mais preciso, de acordo com o circuito que você vai montar, que é o comercial aí. Então já usa 110 aqui. Provavelmente se botar 113 talvez não afete, né, muito circuito, mas
Aí já bota o comercial aqui. Então, 78 miliwatts, pessoal, ele é um resistor de 1/8. Porque 1/8 de watt é 125 miliwatts. Então, aí 78 é menor do que 1/8. Então, pode ser 1/8 de watt aqui. Comercial, 110 ohms, 1/8 de watt. Perguntas, questões nesse exercício, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a aula de hoje, falar um pouquinho mais desse circuito de proteção, né, aproveitar os últimos minutos. Vamos deixar para a próxima aula para a gente fazer mais exercícios de Zener. Daí a gente já, né, faz mais uns 2 aí, variando um pouco assim. Aí o que acontece quando a tensão varia aqui, né? Se a tensão não é fixa, que nem eu comentei, a tensão bateria de um automóvel, dependendo da bateria está carregada ou não está carregada, está descarregada, pode variar um pouco. Aí já muda a forma do cálculo aqui. Eu também posso querer ligar uma carga em paralelo para, né, utilizar a tensão do Zener. Aí já muda. Então, para não ficar muito calculeiro hoje, né, não ficar só nessa... já está bom para a aula de hoje, né, de cálculos. Vamos, para encerrar a aula, vamos dar mais uma olhadinha, então, em algumas características do diodo Zener. Mas... Professor, só uma Oi? dúvida, professor, porque aí... Pode falar. Eu vezes 3, eu não pensando nessa parte. É o famoso coeficiente de segurança. Não posso falar palavrão aqui, né? Coeficiente de segurança. Quando vai fazer uma viga numa casa, você não calcula a viga exatamente o peso para suportar o peso da casa, né? Tu faz e não é nem 20% em cima, tu faz... Construção civil me falaram que faz de 8 a 12 vezes maior. É claro, aqui é um coeficiente de segurança. O que acontece? Quando o resistor comercial de 1/8, se eu botar exatamente 1/8, pode ser que ele dure 1 ano e estrague. Mas eu não quero que o produto dure 1 ano ou meio ano. Eu quero que ele dure para sempre. Talvez sim, talvez não, né? Hoje em dia comprar um celular e durar para sempre, aí o cara não compra outro celular, né? Depois, então, tem até aquela teoria que os caras vão fazer uma atualização de software para deixando ele mais lento, para o cara tem que trocar meu celular para um mais rápido, mais novo, né? Mas isso aí são só teorias da conspiração. Mas daqui a pouco a gente quer um produto que dure pelo menos 10 anos, então a gente tem que usar esses coeficientes de segurança, assim, vamos supor, né? E na prova nós devemos usar isso também. Isso. Eu costumo colocar no enunciado a questão, utilize um valor comercial 3 vezes maior, né? Beleza. Pra não... De nada. Então aqui as principais características do diodo Zener, né? A principal característica é a sua tensão. Então tem tensões de Zener desde 3,3, a gente utilizou no último exercício um 3,3, tem de 2,5. Aqui tem uma faixa aqui chamada um N47XX. O N4705 é 5 volts, o N4712, 12 volts, acho que é isso. Aí o N47, acho que é, não lembro. Tem que ver na internet lá. E tem de 3,3 até 100 volts, né? Mas tem Zener de 1,2, tem Zener de 2,5, tem Zener de tudo que é tensão de 9, 12, 24, 5, e assim vai. E tem a tolerância típica de um Zener de 5%. O que significa uma tolerância de 5%? Não significa que um Zener de 3,3, eu vou ligar ele na placa, ele vai ficar variando 5% ao longo do dia. Né? Que nem, daqui a pouco ele está com 3,4, daqui a pouco ele está com 3, daqui a pouco ele está com 3,1. Não, ele não fica variando, ele é estável. Mas eu vou pegar um Zener, vou montar na placa, vai ter 3,4, uns 5%. Aí eu vou pegar uma outra placa, o mesmo modelo, vai daqui a pouco tem 3,2. Mas ele vai ficar com 3,2 ao longo do dia, não vai ficar variando. Então, é diferente a tolerância da sua estabilidade. Então, o Zener, a característica do Zener é ser bem estável, a sua tensão de Zener. Mas ele tem uma tolerância de componente para componente, mesmo sendo o mesmo modelo. É isso que é importante saber, né? Tem Zener de tolerância de 2%, de 1%, até de menos. Né? E a questão da corrente máxima, que é sempre a potência do Zener, dividido pela sua tensão do Zener, né? E tem um famoso coeficiente de temperatura que eu queria comentar com vocês. Existe o coeficiente de temperatura positivo
existe o coeficiente de temperatura negativo. O que significa isso? Quando o coeficiente de temperatura é positivo de qualquer coisa, aumenta a temperatura, aumenta junto. Uma barra de ferro, uma barra de aço, qualquer metal, ele tem um coeficiente térmico positivo. Se esquentar, aumenta a temperatura, dilata o material, aumenta o comprimento. Aumenta a temperatura, aumenta o comprimento. Então, é um coeficiente de temperatura positivo. Nos casos do Zener, olha que interessante. Para Zeners que tem uma tensão maior do que 6 volts, Zener de 9 volts, de 12, de 24, né, ele tem um coeficiente de temperatura positivo. Ou seja, se esquentar a temperatura do componente, por qualquer motivo, aumenta a sua tensão de Zener. Ele é estável, mas vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar quanto? Vai aumentar da ordem de milivolts para cada grau Celsius. Por exemplo, se fosse um coeficiente de 1 milivolt por grau Celsius, para cada grau Celsius a mais de temperatura, porque esquentou, é 1 milivolt a mais que ele vai aumentar de valor de tensão. Para os Zeners de menor do que 6 volts, Zener de 5 volts, Zener de 13,3, ele tem um coeficiente negativo, ou seja, se esquentar, diminui a tensão. Então, novamente, o Zener é estável. Ele é um componente bem estável com a temperatura. Não vai variar muito. Vai variar pouquinho, mas vai variar. Pode ser que aumente o valor da tensão, pode ser que diminua o valor da tensão, dependendo se for um Zener com coeficiente positivo ou negativo, dependendo principalmente da sua tensão de Zener. Mas ele varia. Todos os componentes eletrônicos, semicondutores, são sensíveis com a temperatura. E olha que interessante. E vocês podem perguntar, mas se for 6 volts, o que acontece? Aí que está interessante. 6 volts, em torno de 6 volts, ele tem um coeficiente de temperatura que não é nem positivo nem negativo. Ou seja, ele praticamente não varia nada com a temperatura. Eu posso esquentar o Zener, posso esfriar o Zener, e a sua tensão de Zener é muito estável, não varia praticamente nada. Então, marquem um valor de Zener. Tem um Zener comercial de 6,4. Esse Zener aqui, ó. Um Zener de 6,4 volts ou 6V4, ele é muito estável com a temperatura. Então, 6,4. Eu utilizei esse Zener uma vez, eu estava num projeto, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com equipamentos aeroespaciais, lá no grupo de DICOM, em Gravataí, e tinha esses Zeners nas placas eletrônicas, E a gente fazia um teste, eu era responsável por teste, a técnica eletrônica, a gente botava uma pistola de ar quente em cima, esfriava, esquentava, e não mudava nada o valor da tensão do Zener. Eu usei um multímetro de bancada de 6 dígitos e meio, de alta precisão. Então, ele era um Zener, daqui a pouco 2%, eu não me lembro, mas tipo, em vez de ter 6,4, sei lá, tinha 6,418 volts 9. Eu esquento 6,4, esse pouquinho a mais ou menos é dentro da tolerância dele. Que nem eu falei, uma coisa é tolerância, outra coisa é estabilidade. Então esse Zener está bem naquela faixa, o coeficiente de temperatura não é nem positivo nem negativo, é praticamente zero, ou seja, varia praticamente nada com a temperatura. Eu esquentava com uma pistola de ar quente, por experiência própria, não mudava isso aqui. O multímetro de bancada de alta precisão não mudava o valor dentro dos microvolts, eu não conseguia perceber a mudança na tensão do Zener, esquentando o Zener com uma pistola de ar quente. Então olha que interessante. Tudo bem, é um componente aeroespacial também, né? Então, mas especial, mas ele era um Zener muito estável. Então os Zeners de 6,4 volts são muito estáveis. Professor, então, oi? A DICOM está fabricando outras coisas mais além das sinaleiras e as portas eletrônicas? Eles estavam fazendo parquímetros. Aqui tem um grupo de DICOM, né? Daí tem a empresa DICOM, tem a empresa perto. Tem do filho do pai lá, né? O pai já faleceu, né? O seu Elblin. Já não sabia. Faleceu foi ano passado. Seu Elblin, gente finíssimo, seu Elblin, nossa. Um exemplo para mim, trabalhei 12 anos no grupo de DICOM. E daí tinha os filhos, né? O Peter e o Thomas, o Tom, né? Chama Tom. Eles estão tocando a empresa lá. Tem a empresa perto, que trabalha com periféricos de automação bancária, tem a DICOM, que aí trabalham com
semáforos inteligentes ou controladores de tráfego, trabalham com controles de acesso, né? Bilhetagem eletrônica, estão trabalhando também, enfim, tem várias outras linhas de produtos. Bacana. É uma empresa muito legal de se trabalhar, viu? Quem quiser trabalhar com mecatrônica, uma empresa muito boa de se trabalhar. Daí, Bom, então aqui temos a curva, né? Só para encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui nós tínhamos falado sobre a curva já, né? Tensão Z mínimo e Z máximo, alguns exercícios. E aqui eu queria falar então do TVS, que vocês tinham comentado. Então, TVS, Transient Voltage Suppressor, supressor de transiente de tensão. Se diz comercialmente TVS, né? Então ele protege circuitos eletrônicos contra o transiente. O que é transiente? É o famoso pico de tensão. Em vez de ter 220, daqui a pouco tem 1000 volts ali, por um curto espaço de tempo, por milésimos de segundo ou microsegundos. É um pico de tensão que pode danificar equipamentos eletrônicos. Então aqui tem o TVS, tudo que é formato, né? Aqui tem dentro um chip, no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, um chip de 6 terminais, tem 5 TVS. Aqui é um exemplo, por exemplo, protegendo o barramento USB. O USB, o cabo USB, ele tem uma linha de 5 volts, né? E tem a linha de dados. Então você coloca 2 TVS aqui, olha a imagem, é um Zener contra o outro, né? Esse aqui é um TVS bidirecional. Então, por quê? Se a gente coloca um Zener assim, de 6 volts, até 6 volts, ele é um circuito aberto, porque está polarizado reversamente. Mas quando a fonte externa se torna maior do que 6 volts, ele começa a conduzir. E aí, ao conduzir, ele mantém 6 volts aqui. Então eu posso ligar o meu circuito, chamar de CKT, meu circuito, que eu quero proteger, em paralelo com esse meu Zener, que eu vou chamar de TVS. Então, por exemplo, esse circuito funciona com 5 volts. Então agora a minha fonte é 5 volts. Só que o TVS é de 6. O que acontece com o TVS de 6, ou pensar num Zener de 6 volts, com uma fonte de 5? É um circuito aberto. Ou seja, ele não é como se não tivesse nem ligado. Agora acontece algo, cai um raio aqui em cima, dá um surto de tensão, um pico lá de 100 volts. Por um curto espaço de tempo, por microsegundos ou milissegundos. Este Zener entra instantaneamente ou quase instantaneamente em condução e mantém os 6 volts. Ele corta o pico. Ele absorve a energia deste surto. Ele precisa ser muito rápido para fazer isso. Ele absorve a energia desse surto e o circuito que está sendo protegido não vai enxergar os 100 volts do surto, ele vai enxergar no máximo 6. E aí funciona com 5. Talvez não funcione com 6, mas não vai queimar com 6. mas e a corrente? Ele tem que absorver a energia desse surto, ele tem que absorver aqui. E aí toda a corrente vai para cá. E aí que tá. Tem TVS que ele tem que suportar a energia deste surto. Porque se for, dependendo do TVS, ó, por exemplo, esse TVS aqui, ó, um TVS pequenininho aqui, ó, cai um raio em cima do equipamento, não vai ser um TVS pequenininho que vai suportar, vai conseguir absorver a energia do raio. O TVS muitas vezes ele se sacrifica, ele acaba rachando. Eu já vi isso acontecer, aconteceu comigo, né, quando teve um surto de tensão. O TVS rachou, mas não queimou o equipamento. Ele se sacrificou para salvar o equipamento. Entendeu? Ele absorveu toda aquela energia do transiente. É claro, se o transiente é muito forte e dura mais tempo, ele racha, abre e ainda assim pode danificar o equipamento. Então o TVS tem que estar dimensionado da forma correta. Vamos pensar assim. E o varistor também. O varistor também é um componente. O varistor, eu acho que o princípio de funcionamento ele não é um diodo Zener, mas ele também serve para a mesma coisa. Então agora, hoje em dia, tem até ó, TVS
televisão, não sei o que. TVS, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então é muito comum. O que é isso aqui, ó? E para proteger a residência, contra um surto. Isso aqui eles chamam de clamper. Clamp é um ceifador, né? Por que ceifador? Acho que é ceifador em inglês. Porque ele vai ceifar, ele vai cortar esse pico aqui, ele vai absorver. Então, ele parece isso tem hoje em dia já em qualquer loja de material elétrico, né? Para quem não conhece. Então, ele lembra um disjuntor, só que ele é vermelho. Pintado de vermelho para não se confundir com o disjuntor. Tu liga ele em paralelo com o teu circuito. Então, dá para fazer o seguinte. A ideia é que ele não queime, ele absorve energia. Mas olha o que vai acontecer. Você tem ali, você pode fazer assim, proteger um circuito monofásico, né? Fase e neutro. Aí você coloca o disjuntor, representar como interruptor, disjuntor, e liga o clamper. Agora eu já não sei o símbolo, deve ter um símbolo, é o clamper. E agora tu vai ligar a carga aqui. Agora vai ligar o forno elétrico, vai ligar a iluminação, a carga da residência. O que vai acontecer? Vai aparecer fase neutra aqui. Esse clamper está especificado com uma tensão, por exemplo, de 250 volts alternado. E aqui eu tenho 220 entre fase neutra. Pensar lá em Novo Hamburgo. Ele, até 250 volts, ele é um circuito aberto. Ele não serve para nada. Então os 220 volts vão para a carga. Para o forno, para a geladeira, para a iluminação. E o disjuntor pode ligar e desligar. Se acontecer um curto-circuito aqui na minha carga, o disjuntor vai abrir. Da mesma forma. E o clamper continua não servindo para nada. Um belo dia, caiu um raio aqui em cima da rede elétrica, né? E aí o clamper entra em ação. Ao entrar em ação, ele abre o disjuntor. Ele vai absorver toda a energia e antes dele queimar, ele abre o disjuntor, porque aí vai passar uma corrente muito elevada aqui, ó. Uma corrente muito elevada, muito acima da corrente do disjuntor, que vai abrir o disjuntor. Pode falar. Eu tenho aqui na minha bancada do computador uma régua que é da iClamper. Ela tem um sisteminha ali com varistor e é o mesmo funcionamento desse disjuntor, né? Uhum. Já aconteceu de estourar um transformador e ele usa uma chavezinha para te rearmar. Ele não chega a estourar os componentes, só que ele desarma, daí ali e rearma como se fosse um disjuntor mesmo. Ah, sim. Uhum. Ele não chega, ele abre, né, o circuito. Ele consegue um pequeno disjuntor junto com o clamper, junto com o TVS. Ele junta as duas coisas, né? Junta as duas coisas, né? Não, esse exemplo que eu dei aqui, você pode utilizar um clamper desses, para proteger um quadro de disjuntores, né? Mesmo sendo trifásico, pode proteger. Nesse exemplo aí, professor, quando dá uma sobretensão, então, um rompimento de neutro, por exemplo, o caminho que pega na fase, ele vai mudar, é isso? Então, ele vai passar pelo clamper. Vai passar pelo clamper, sim. Aí ele não vai lá para a fase. Exatamente. Da carga lá. Ele muda de caminho, então. Muda de caminho. Aí a corrente do surto não vai para a carga. A carga não vai enxergar o surto. Né? Exatamente, acaba no disjuntor. A instalação correta, tá? Eu fiz um exemplo aqui, liguei entre fase e neutro, mas dizem o correto é ligar para o terra, tá? Fase para o terra, neutro para o terra. Para cada linha para o terra ligar um clamper desses. Então, se você tem uma linha monofásica, bota dois clampers, a fase para o terra e o neutro para o terra. Se é trifásico, são 4 clampers, as 3 fases para o terra e o neutro para o terra. Esse é o correto. Só fiz um exemplinho assim. Tá, aqui funcionaria também, né? Funcionaria em princípio, né? O raio caindo aqui ou caindo aqui, vamos dizer assim. Mas o correto é ligar para o terra. Mais alguma questão, pessoal? Perguntas?
Vamos ficar por aqui hoje? Então, já deu quase na hora mesmo. Só pedir então para vocês colocarem ali no chat o nome de vocês para registrar a presença. E temos uma boa semana. Quarta-feira a gente continua fazendo mais alguns exercícios de Zener aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.